Estamos ao vivo mais uma vez. Obrigado a todos por estarem aqui e prestigiando o nosso canal. Nós estamos aqui do Centro Espírita Viana de Carvalho. Uma ótima noite a todos, dando boas-vindas a vocês que estão prestigiando o nosso trabalho aqui no nosso canal no YouTube. Estamos aqui felizes em receber o nosso amigo James Ney. James, uma ótima noite para você, meu amigo. Uma boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, meus caros irmãos do Viana de Carvalho, ao digníssimo amigo Sidney, a todos os companheiros que vai nos acompanhar por esta live do Viana de Carvalho. Né? Para mim é uma alegria, uma grata alegria sempre de estar com esta família de Carvalho. Obrigado, meu amigo. Quem não conhece o Viana de Carvalho, nós estamos localizados na rua Porto dos Tanheiros, número 54, no bairro da Ribeira. Bairro bonito, uma visão maravilhosa, fantástica, uma atmosfera muito linda, que muito em breve todos nós que estamos vibrando para que esse momento em que a humanidade está passando possa, com brevidade, encerrar e dar para nós a oportunidade de retomarmos os nossos encontros presenciais de maneira segura, de maneira adequada, cumprindo aquilo que precisa ser cumprido, em detrimento da saúde de todos. Mas, enquanto isso, estamos aqui na nossa lida virtual, convidando a todos vocês que compartilhem esse trabalho, que deem seu like, que é muito importante para que esse trabalho ganhe amplitude e que vocês vejam a importância de um trabalho doutrinário sério, de amor e de caridade. É com essa alegria que a gente inicia o nosso trabalho, nesse instante, rogando a Deus. É uma prece muito sentida, calorosa, onde os nossos corações possam ser cada vez mais arrebanhados por este amor divino. Mestre amigo, querido irmão Jesus, pedimos a permissão para iniciar os nossos trabalhos, onde, nesta noite, rogamos à equipe espiritual e aos amigos do bem que estejam presentes mais do que nunca, inspirando o nosso irmão James Ney, que vai trazer para a gente reflexões nesta noite das relações de família. No momento onde todos nós somos convidados a voltar para os lares de maneira mais próxima e efetiva. Mestre, quanta alegria estamos aqui experimentando essa oportunidade. Mas também, nesse momento, rogamos aos céus para que estas preces, essas gotas de alegria e de esperança, possam tocar os corações dos nossos irmãos que sofrem ainda pelas dores da Covid ou de outras enfermidades, que sofrem ainda pelas restrições materiais, que sofrem pelas desigualdades sociais, não importa o que seja, que essa esperança toque no coração de todos. E hoje faremos a leitura do nosso mantra de maneira diferente. Certo que precisamos nos adaptar nos momentos que isso acontece. Então pedimos a todos vocês que acompanhem a minha voz, internalizando essa mensagem querida do nosso mantra, trazido pelo nosso irmão querido, irmão Sualei. Aqui estou em paz. Neste lugar sou luz. Neste lugar sou alegria. Neste lugar sou amor. Neste lugar sou uma ideia divina na mente de Deus, compartilhando a paz, a luz, a alegria e o amor de Deus. Neste lugar compartilho. Neste lugar sirvo. Neste lugar compartilho e sirvo a glória e a bondade de Deus. Neste lugar sou um recipiente de paz, de luz, de alegria e de amor, compartilhando as divinas ideias de Deus. Minha tarefa é fácil, o meu fardo é leve. Quando não é, não estou em meu lugar.
é com esse mantra querido, recitando do fundo do nosso coração, que a você, meu querido amigo, desejamos os mais benditos votos e um trabalho de muita alegria e uma satisfação imensa de ter você aqui conosco novamente. Receba da equipe da família Viana de Carvalho o nosso agradecimento e o nosso beijo. Um bom trabalho para você, eu vou ficar aqui nos bastidores, olhando o chat, e a gente vai se comunicando aqui. Beijo no coração. Muito obrigado, meu amigo Sidney, a todos os companheiros desta conceituada instituição espírita. Falar sobre as nossas constelações familiares é reportar a história do Mestre Jesus, o grande filho pródigo da humanidade, aquele irmão maior que construiu, edificou a grande casa planetária, o nosso lar, onde todos nós nos reuniríamos ao longo de milhões de anos de evolução. Nós sabemos que o Cristo de Deus, porque Deus é a grande causa primária de todas as coisas, e na qualidade de causa primária, certamente o Cristo, ele é o co-criador em plano maior, co-criador em plano maior, porque este Cristo que um dia mergulharia na Terra com a grande proposta terapêutica de nos apresentar a bússola de orientação para a edificação do reino de Deus, os lares humanos da Terra, era a presença de Jesus. Mas, antes deste Espírito iluminado aparecer na Galileia e na Palestina, deixar as suas pegadas luminosas, ele construiu o planeta Terra, ele edificou o planeta Terra, a Mãe Gaia, como judiciosamente é conhecido também, esta Mãe Gaia, ele levaria aproximadamente 4,5 bilhões de anos com seu campo gravitacional de amor. O Cristo planetário edificou todas as formas de vidas que mais tarde iria surgir o que nós conhecemos hoje como o Homo sapiens sapiens, e que nesses milhões de anos de evolução, esta família odierna, planetária, terrestre, esta casa, esta residência é o nosso lar perdido dos confins do universo, dentre tantas outras galáxias, tantas outras estrelas, e nessas estrelas, milhões e milhões de edificações, de residências, habitado por espíritos em graus de evolução espiritual completamente diferente, mas são espíritos que estão vivenciando a construção de uma família, de um lar. E este Jesus, ao estar entre nós, ele iria nos sinalizar a grande constelação familiar da família odierna terrestre. Ele iria afirmar que é através desta célula luminosa, o lar, que iremos dirimir as nossas diferenças. No tempo de Jesus, havia Joana de Cusa, que sofria muito nas mãos de seu marido. Joana de Cusa teve um filho, e esse filho, 2 filhos, aliás, e um deles foi queimado vivo na fogueira ao seu lado, e Joana, o filho de Joana, lhe dizia: mãe, abjura enquanto é tempo. Mas Joana, na sua fidelidade incondicional a esta família universal,
a família do Cristo Jesus, Joana iria responder ao seu filho nos últimos instantes, tanto dela como dele. Ela iria dizer, no ver que o nosso mestre foi fiel a todas as coisas, portanto, sejamos fiéis na edificação do reino de Deus nos nossos momentos de testemunho. Mas essa mesma Joana de Cusa, quando no Natal de 2007, Joana de Cusa, no Natal de 2007, no bairro do Pau da Lima, utilizando-se da psicografia de Divaldo Pereira Franco, agora não mais como Joana de Cusa, mas como Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles, no Natal de 2007, iria nos dar um presente com uma obra que é um roteiro para o entendimento da significação do que é o lar, a missão dos pais, da mãe e do irmão, os irmãos, os nossos vínculos. Ela nos apresenta de forma magistral o livro Constelação Familiar. Nesta obra notável, Constelação Familiar, ela vai falar sobre os genitores. E ela diz assim: uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Igualmente, pode organizar-se com alguns outros espíritos que se candidataram à afetividade, espíritos outros que nos vinculamos consanguinamente em uma família, em uma célula familiar, não é? Em torno da sociedade em geral e compondo a sociedade universal. Nós somos um micro dentro de um macro, uma micro-sociedade, uma microcélula, uma mini-sociedade que é a família dentro de uma macrocélula, que é uma família universal, como eu falei inicialmente. Mas Joana de Ângeles, conhecedora nesses últimos 2000 anos da constituição familiar, ela vai falar que a paternidade, portanto, assim como a maternidade, deve ser responsável, consciente do significado da união, a fim de que sejam evitados os danosos recursos do aborto provocado e das suas lamentáveis mazelas de graves consequências. Por que Joana vem apontar sobre a responsabilidade dos genitores de que o aborto é prejudicial para o espírito, que o aborto é um crime e que a paternidade, como a maternidade, deve ser responsável acima de tudo? Mas ela vai dizer que a responsabilidade dos pais, pai e a mãe, não é? É uma disciplina moral na conduta dos seus parceiros, dos seus cônjuges, ou não. É fator relevante, significado para a organização familiar, ensejando identificação de sentimentos entre os membros que a constituirão. É evidente que dentro desta família odierna há diferenças, espíritos afins, espíritos antipáticos, inimigos do passado, reencarna como filho ou como pai ou mãe, vice-versa, como Joana vai comentar mais adiante. E aí ela vai dizendo a função dos genitores para com os filhos. Desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais. Quando nós nos tornamos pais, há uma responsabilidade agora
por aquele ser que vem ao mundo, não é? É uma responsabilidade de ambas as partes, do pai e da mãe. E ela vai dizendo, antes, enquanto se preparavam para o prazer, para o desfrutar das alegrias da vida em comum, tudo seguia bem. Com a chegada do filho, uma natural mudança de conduta deve tomar o lugar das aspirações vigentes, porque a partir de então, a responsabilidade para com o rebento da própria carne torna-se primordial. Portanto, é dever, obrigação dos pais, de certa forma, mudar de conduta. O coronavírus tem modificado muito a estrutura familiar. Eu fiquei muito comovido com o fato que aconteceu aqui em Salvador, mês passado, e essa semana tornou a ser reportagem. Uma jovem moça de aproximadamente quase 40 anos, 3 filhos, uma menina 10 anos, a outra menina com 8 anos, e uma recém-nascida, uma criança de meses de vida. A genitora teve Covid e veio a desencarnar. E, ao desencarnar, o pai, morando em São Paulo, e a mãe, aqui em Salvador, o pai não tem condições nenhuma de cuidar das 3 crianças. E aquelas 3 crianças ficaram órfãs, porque a sua mãe foi vítima do Covid-19. Mas entra em cena a missão dos avós. Avós que agora são avós e pais. A avó assume a paternidade das 3 crianças órfãs de mãe. E esta mãe, esta avó, vai dizer: eu preciso de ajuda. O meu esposo está desempregado. Eu tive que sair do trabalho para cuidar dos meus 3 netos, que ficou órfão da minha filha. A minha filha desencarnou e eu agora é que vou ter que educá-las, para que eles tenham uma continuidade na sua vida. Portanto, quando Joana vai definir dentro desta constelação familiar, precisamos, de certa forma, ver com profundidade a proposta desta constelação familiar, de que está ocorrendo alguns parâmetros, alguns perfis na mobilidade, no mosaico desta família do século XXI. Então, Joana também vai dizer que a conduta dos genitores no relacionamento de maneira equivalente sofre alteração para melhor, porque educar é oferecer exemplos, desde que o educando copie com mais facilidade as lições vivas que lhes são apresentadas antes que as teorias com que é informado. Portanto, os pais têm que educar, conforme Cineira Pinto iria afirmar, a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim. Cineira Pinto foi uma grande pedagoga. E eu me lembro que no tempo da UD3, da União Distrital Espírita Liberdade, quando nós coordenávamos, junto com o nosso querido Walter Oliveira, nós criamos uma campanha: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim? Porque a construção do caráter, da educação, daquele ser que está vindo ao mundo sob as nossas responsabilidades, somos nós que vamos moldá-lo, a sua persona, a sua personalidade, mesmo sabendo que muitas das vezes há espíritos que reencarnam trazendo estigma para a criminalidade, o estigma
para a depressão, para o homicídio, e cabe aos pais, desde a eternidade, identificar essa persona, esse comportamento da criança. Sabemos que muitas crianças, ela vai moldando, ela vai copiando o comportamento dos pais. Eu me recordo, aos meus 10 anos, quando meu pai pegava pelas minhas mãos de um garoto de 10 anos e me levava para o Centro Histórico de Salvador. E nesse Centro Histórico de Salvador, que é conhecido como o Terreiro de Jesus, o Pelourinho, era sábado de manhã. Eu me lembro que para mim era uma alegria quando meu pai pegava o transporte coletivo em 1971, e me levava para o Terreiro de Jesus. Lá, ele varria o chão, ele passava aquele esfregão que naquela época não existia máquinas enceradeiras elétricas. Era um auditório muito grande. O olhar de uma criança de 10 anos olhando para um auditório que parecia gigantesco, aquelas cadeiras fixas, preso naqueles tablados, onde meu pai chegava por volta das 8 horas da manhã e saía depois do meio-dia, ele e outros amigos seus, todos de bermudão, limpando, varrendo e passando aquele esfregão, aquela pasta paquetina vermelha no assoalho, daquele casarão antigo com aquelas cadeiras, inúmeras cadeiras de um auditório, porque eu não entendia porque meu pai fazia isso em 15 dias. E eu perguntava a meu pai que lugar era aquele. E ele iria me dizer: meu filho, aqui é a União Espírita Baiana, é aonde o seu pai, aos domingos, vem lhe trazer para você assistir a evangelização. Sábado, meu pai limpava a União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia. E aos domingos, ele me levava para a evangelização. Enquanto ele estava naquele auditório que ele encerava no sábado, lotava, e as pessoas, homens de ternos brancos, falavam no auditório, e muitas das vezes eu presenciava aqueles homens usando aqueles ternos engomados, falando de forma veemente, meu amigo Sidney. E às vezes eu estava no mezanino, no pavilhão de cima, sendo evangelizado. Passaram-se os anos, muitos anos se passaram, mais de 4 décadas se passou. Um belo dia, eu iria realizar a minha primeira conferência na União Espírita Baiana, que é a Casa de Pititinga, a Federação Espírita do Estado da Bahia, no Terreiro de Jesus. E quando eu estava lá naquele auditório, falando para aquele público, nas mesmas cadeiras e o mesmo assoalho de 48 anos atrás, eu me lembrei que quando eu era pequenino, eu era uma criança, meu pai pegava em meus braços e me levava para aquela casa para que eu aprendesse a limpar, porque um dia eu poderia muito contribuir. Portanto, judiciosamente, essa experiência pessoal que eu tive se encaixa perfeitamente no pensamento pedagógico educacional de Cineira Pinto, a grande pedagoga por excelência. A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim. Portanto, os genitores, ele tem essa missão de moldar, de educar. Naquele período da minha infância,
Eu tive amigos que mais tarde iriam se... Amigos de infância. Tivemos a mesma professora, a professora Dilza Pinto, que foi a minha mestra por excelência, foi a mesma professora de Jaime e de Silas. Jaime, Silas e James Ney. Tivemos em comum a mesma professora, Dilza Pinto, lá na metade da década de 70. E mais tarde, Jaime Silas iria seguir o caminho da criminalidade, iria se tornar homicida. Morávamos na mesma rua, na mesma avenida, jogávamos bola juntos, tínhamos a mesma professora educadora. O que foi que, em que momento houve a mudança de rumo? Porque eu não me tornei um criminoso e porque Jaime e Silas hoje se encontram no mundo espiritual, porque eles foram assassinados, já adultos. A diferença, conforme Joana vai dizer, é a influência dos pais em identificar, como eu falei anteriormente, se os filhos já têm uma tendência, cabe aos pais direcioná-lo, educá-los. Mas, muitas das vezes, há uma contaminação mental. É evidente que cada um de nós reencarnamos trazendo a nossa missão, os nossos compromissos espirituais, os nossos desafios. E o lar, no entanto, meus companheiros do Viana de Carvalho, sustenta-se nesses pilotos vigorosos que são os genitores. Os genitores é a mola mestra desse lar. Os genitores é a bússola de orientação para os filhos. O lar é essencialmente o grupo consanguíneo que estrutura a continuidade do clã por determinação divina, organizando a sociedade humana em bases de amor e de progresso ético, moral e intelectual, graças ao qual o espírito alcança a plenitude. Então, lá é essencialmente consanguíneo os nossos laços de consanguinidades e os nossos laços espirituais. Jesus tinha uma parentela consanguínea gigantesca. A família de Jesus, consanguínea, era muito grande. E quando Jesus se encontrava em uma das suas pregações de curas, na casa de Simão Pedro, um dos discípulos disseram-lhe, Rabi, Rabone, um de seus parentes está aí lhe procurando. E Jesus iria dizer, quem são meus irmãos e quem são meus pais? Meus irmãos e meus pais são todos aqueles que me seguem. E eu iria viver isso. Eu tenho uma família consanguínea, é evidente, eu tenho um filho, tenho filhos, tenho uma família biológica, mas houve um momento da minha vida, e ainda continua sendo, a gente vai construindo laços espirituais, famílias espirituais em Salvador, na cidade de Barreiras, na cidade de Luiz Eduardo, em Paulo Afonso, em Ribeira do Pombal, Fortaleza, Aracaju, Natal, no Viana de Carvalho, quantas vezes, não me lembro o nome dela agora, uma das pioneiras do Viana de Carvalho, eu chegava às vezes cedo, sentava na balustrada daquela orla tão aprazível que o Viana de Carvalho tem algo inusitado, porque é a única instituição espírita que você está falando e olhando para a enseada, olhando a calçada por onde passou inúmeras vezes José Pititinga, passava pela calçada do Viana de Carvalho, porque Pititinga morou ali próximo ao Viana de Carvalho no início do século XX.
Portanto, nós temos vínculos com a família Viana de Carvalho, temos vínculos espirituais com esta grande constelação espiritual familiar. Mas isso não quer dizer que você não cuide da sua família consanguínea. Então, nós vamos aumentando a nossa constelação familiar, a constelação familiar na Terra, a constelação familiar espiritual, porque esses laços não se destroem. Então, quando falamos dos filhos, quando os parceiros não comportem dos júbilos afetivos com os filhos, ou não repartem com esses rebentos carnais a verdadeira doação de amor, terminam desviando os relevantes projetos da família. Se os pais não é referência, levam os filhos a erros, a forma de educá-los, ele é responsável. Haja visto que, em um certo momento, eu caminhava em uma das alamedas em Salvador, à minha frente ia um jovem pai, aparentando uns 30 anos, e segurando a mão pequenina daquela criancinha, devia ter uns 6 anos, 7 anos, e os dois travaram um diálogo, e eu estava aproximadamente atrás deles, a uns 3 metros, a 4 metros, aproximadamente, deu para ouvir o diálogo entre o pai e aquela criancinha, que certamente a criança vai copiando, vai moldando, vai assimilando as ideias, pensamentos dos seus genitores, mas à sua frente ia uma jovem moça, utilizando-se de uma roupa colada no corpo, mostrava-se toda a sua silhueta do seu corpo, quando eu comecei a perceber que o pai travou um diálogo não edificante. E o pai iria dizer para uma criança de 6 anos: meu filho, quando você tiver adulto, homem como seu pai, você vai pegar todas as mulheres como essa que vai aí à nossa frente. Olha que mulher, meu filho. Quando você crescer, você vai ter todas as mulheres. Portanto, que tipo de educação está sendo plasmado na consciência daquela criança que está florescendo como uma semente? A juventude é uma semente. A juventude é uma semente que vai aflorando de acordo com o adubo, com a essência que nós vamos dando àquela semente. Imagine aquela criança, quando tiver adulta, ele vai lembrar do que ele aprendeu com o pai. Portanto, a família é sempre um sublime laboratório de caldeamento de espíritos, ensejando as experiências iluminativas mais variadas no educandário terrestre. O educandário terrestre é a família. E Joana vai ser mais explícita nas suas colocações. Ela diz assim: a amante desprezada ontem retorna como filha rebelde, atormentada, exigendo ao genitor piedade e misericórdia, a fim de diluir-lhe o ressentimento, tanto quanto o filho ingrato e grosseiro é o pai de experiência anterior, espoliando nas suas aspirações, tendo nova oportunidade de desculpar, caso não disponha de valor moral para perdoar. Olha que coisa interessante. Já imaginou? Você, pai de sua filhinha caçula, e sua filhinha caçula é temperamental com você, e depois você descobre quando desencarna, porque essas revelações só vêm depois que a gente desencarna, que a gente vai saber quem eram os nossos filhos, os nossos genitores, e descobre que sua filhinha caçula foi a sua amante
na sua penúltima reencarnação. Você ficará chocado, mas esses fatos, eu sempre comento, meu amigo Sidney, que por trás da nossa história existe outra história que nós não conhecemos. Por trás da história de cada um de nós existe outra história que já vem sendo escrita com as tintas da vida eterna, porque nós só temos uma única vida, mas as sucessivas personalidades fazem parte, já fizeram parte das nossas inúmeras reencarnações do passado, como fará parte das nossas futuras reencarnações. Portanto, a convivência entre filhos e pais é recurso, meus amigos, do Viana de Carvalho, de todos que nos ouvem, são recursos terapêuticos valiosos, trabalhando o inconsciente de ambos, de maneira a serem superadas as reminiscências negativas que possam surgir de novo, programando a reconciliação e o bem-estar através da terapêutica do amor incessante, delineador da felicidade do grupo. Portanto, os filhos de agora são os genitores de amanhã, cabendo à reencarnação propiciar-lhe o futuro de acordo com a sementeira do presente. E essa fala de Joana me faz lembrar de meus filhos. Certamente eu teria excelentes pais na figura de Gabriel, que é meu filho, na figura da minha filha, que é Mabian, pela educação, pela instrução que eles têm, certamente eles seriam fortes candidatos de se tornarem o meu genitor nas futuras reencarnações, como Joana diz aqui, os filhos de agora serão genitores de amanhã. Ela também se refere que o filho de hoje será o pai de amanhã. A educação que eu tive de meus pais, hoje, o que eu aprendi de meus pais, eu transfiro para os meus filhos. Os meus filhos vão transferir para os seus filhos. Mas o que eu quis dizer anteriormente, eu abri uma nova possibilidade, probabilidades, porque atualmente eu tenho falado muito de probabilidades, que nada é estanque, nada é fechado, que nós podemos sim planejar os nossos futuros, porque o futuro já está sendo construído. O presente é fruto do que nós plantamos no passado, a educação que nós tivemos no passado, estamos colhendo no presente. Portanto, presente é consequência do passado, como também é uma ligação do futuro. Eu diria, dentro da cosmologia, dentro da análise de Galileu Galilei, no livro A Gênese, é passado e presente e futuro, tudo está. O passado e o presente, o futuro, é consequência das nossas ações. Então, eu posso planejar e dizer, meus filhos, eu quero que numa futura reencarnação vocês sejam meus pais. Que não me garante que Gabriel e Mabian não foram meus pais numa vida do passado. Portanto, meus queridos irmãos, eu encerraria pedindo licença a todos vocês, porque o tema, dentro do lar, quem são minha mãe, meu pai, meu irmão, ficou bem claro, eu acho que não há dúvidas. Mas eu peço licença a vocês, porque agora me veio, por intuição, lembrar de uma pessoa, José Almeida, que, de certa forma, José Almeida fez parte e faz parte da minha família espiritual, como eu falei anteriormente. José Almeida foi meu colega de banco muitos anos. Ele se tornou espírita por meu intermédio. Ele casou, eu me tornei padrinho de casamento. José Almeida tinha 26 anos
em 1990, eu também estava com essa idade aproximada, 27, 28 anos. Ele teve câncer. E nos últimos momentos da sua vida, no leito de morte, Almeida iria me dizer: James, eu sou tão jovem, estou desencarnando. E estou deixando a minha esposa grávida de 7 meses. E Almeida retorna ao mundo espiritual. Nós éramos amigos, colegas de banco, mas os nossos laços espirituais, de irmão espiritual, era muito mais forte. Eu tinha uma relação de afetividade com Almeida muito mais do que os meus irmãos. Mas Almeida retorna ao mundo espiritual em 1990. Um ano depois, ele dá uma comunicação psicofônica no Centro Espírita Humberto de Campos, dizendo-lhe que a sua outra família, os seus avós paternos, lhe recepcionaram às portas do umbral da imortalidade e que ele iria receber uma autorização, meu amigo Sidney, a todos os ouvintes do Viana de Carvalho, em 1991. Ele desencarna em 90, em 91 ele dá uma comunicação, onde ele iria dizer: eu estou recebendo uma autorização dos amigos espirituais para continuar, James Ney. Convivendo com você, mesmo desencarnado, eu continuarei vinculado ao meu querido amigo James Ney, que muito eu aprendi. E aí, passaram-se 10 anos da desencarnação de José Almeida Santos Filho, era o nome dele. Quando eu estava numa semana espírita, na cidade de Irecê, encerrando essa célebre semana espírita, quando uma jovem moça fez uma pintura mediúnica, ou chamado de pictografia. E nessa pintura aparecia o rosto de um jovem, com barba e de óculos. E a moça, o médium, iria me dizer: o espírito se identificou ao seu lado, James, dizendo que é um amigo seu de muito tempo. Quando eu vi a foto, era a foto de José Almeida. Já tinha se passado 10 anos. Eu iria saber depois que Almeida, ao dar uma comunicação, ele iria dizer: eu estou encerrando, meu amigo, o compromisso que eu tinha com você, ele ia acompanhar durante uma década, 10 anos, eu recebi autorização de lhe acompanhar, aprender com você, ajudar você nas suas palestras. E muitas das vezes, quando você subia a tribuna espírita, eu estava ao seu lado, meu amigo James Ney, lhe auxiliando, lhe inspirando, dentro da minha humilde sabedoria. Isso, meus queridos irmãos, são os nossos laços espirituais da família universal, muito bem apresentada por Joana de Ângeles e por Jesus no Monte das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós, a humanidade, quer seja os espíritos mais trevosos das entranhas do orbe terrestre, até os espíritos que já atingiram a angelitude, todos nós estamos gravitando para o campo gravitacional do amor, que é Deus. A gravidade desta gratidão, o campo gravitacional da gratidão, nenhum espírito ficará para trás, porque nós somos de uma única constituição familiar, que é Deus. Eu sou a mais pura expressão do Criador se manifestando na Terra, no estágio em que eu me encontro. Portanto, os nossos irmãos em retaguarda, que estão se equivocando, famílias que estão se desagregando, cabe-nos a importância de direcionarmos o poder do nosso pensamento a ajudar essas famílias que não despertaram, como agora nós já somos mais despertos do que éramos no passado, porque no passado
vivemos equivocados e como ainda vivemos nas nossas lutas titânicas com as desigualdades sociais, de caráter, de pendores dentro do próprio lar. Portanto, essas são as nossas considerações sobre que nesta família, desta constelação familiar, do lar, aos pais, os filhos são espíritos milenares, como todos nós, comprometidos dentro desta contabilidade divina. Gratidão, muita paz. Que maravilha, viu? Muitíssimo obrigado, meu amigo. Muitíssimo obrigado por esse presente que você nos deu nessa noite. Antônio colocou aqui no chat que a pessoa com quem você mencionou é a senhora Salustiana. Salustiana, muito bem, Antônio. Meu amigo Antônio, dona Salustiana, Sidney. Eu chegava cedo, dona Salustiana me recepcionava, eu contemplava, eu tenho uma fotografia. Eu cheguei cedo, era noite de lua cheia, eu iria proferir a palestra no Viana de Carvalho, e o horário que eu cheguei, eu fui agraciado pela irmã Lua, que brilhava, e eu fiz uma foto espetacular, e depois me dirigi para o Viana de Carvalho. A irmã Lua me contemplou. Lembro-me muito bem de dona Salustiana, a forma amorosa que ela nos recepcionava através de dona Salustiana. Eu conheci o irmão Antônio, conheci a irmã Nadijane e todos vocês, porque hoje Antônio e Nadijane sabem muito bem, todos, nós criamos um vínculo de uma família espiritual muito grande, sem sombra de dúvida. E eu, por isso que eu venho aqui em nome dessa família, mais uma vez, em nome da nossa família, corrigindo, né, como você bem trouxe, essa gratidão que nós temos aqui. Eu queria te perguntar se essa inspiração linda que você está nessa noite com esse presente, se você quer fazer essa prece para encerrar esse trabalho hoje. Eu vou solicitar a todos e direcionemos os nossos pensamentos aos nossos companheiros que estão retornando à pátria espiritual, vítima da Covid-19 e de outras enfermidades, como nosso companheiro Washington Gramacho, que ontem nos deixou e partiu para o mundo espiritual, a nossa amiga Nélia Salles e tantos outros. O meu amigo José Almeida, que a sensação que eu tenho é que ele está aqui presente conosco depois de tantas décadas. Eu estou na cidade de Dias Dávila, num sítio, e que no ano de 1988, José Almeida esteve aqui neste sítio, me ajudando a pintar as paredes deste sítio. Me parece que é por isso que eu estou lembrando dele hoje. Nada é por acaso. Então, possamos utilizarmos os nossos pensamentos, abrindo a janela da alma, a janela do coração, meus irmãos, evocando a imagem de Jesus, a imagem de Maria de Nazaré, e rogarmos a ela que derrame o seu manto de luz sobre a humanidade. Tende compaixão, irmã Maria de Nazaré, pelas dores das mães, dos filhos, dos pais. Esses irmãos em humanidades que está derramando as suas lágrimas nas perdas dos filhos pródigos que retornam à paternidade divina. Ao meu amigo Washington Gramacho, à minha amiga Nélia Salles, ao meu amigo José Almeida Santos Filho e a tantos irmãos nossos, as nossas famílias consanguíneas,
derramemos-nos uma lágrima de gratidão pela vida que nós estamos tendo neste momento tão precioso da história da humanidade. Cada um de nós, neste exato momento, estamos fazendo história para o futuro da humanidade. A grande transição já se iniciou. A grande transição já se iniciou no mundo íntimo de cada um de nós. Sejamos eternamente gratos pela vida, pelo dom da vida. Gratidão. Muita paz. Para quem não conhece o trabalho do Viana de Carvalho, é dessa forma, com esse amor, que todos aqueles que vinham aqui, convidados e trabalhadores da casa, deixam esse cadinho de carinho e de amor para a gente falar de Jesus, falar com Jesus. Então, James, mais uma vez, um beijo enorme. A vocês que estão aqui acompanhando esse trabalho, não se esqueçam de prestigiar, dividindo esse canal, compartilhando, dando o seu like, que é muito importante para nós. Na semana que vem, continuamos com mais um convidado. Fica a surpresa? Vai lá no nosso portal, verifica quem é o convidado, para que você possa prestigiar o trabalho da casa. Para todos aqui, estamos encerrando a nossa transmissão, mais uma vez muito felizes, né, com todas essas recordações. Ó, James, Jussiara, uma amiga muito nossa, ela disse o seguinte: essa lua, essa irmã lua que você mencionou, quando a gente sai lá do trabalho, quando a gente ganha esse presente, a gente chama ela, sabe de quê? De bolachão, porque quando desce aquela escada, é aquela bola enorme, branca, aquela enseada ali, banhando a gente com aquela energia maravilhosa. E a gente fica muito feliz com esse presente da natureza em nossas vidas. Maravilha você ter mencionado ela. A gente fica muito feliz também. Beijo no coração. Turma, vamos encerrar nossa transmissão. Ó, beijo, até a próxima. James, com certeza, Nadi, bota no caderno rápido e chama o homem, não demora não, viu? Beijo, gente, até a próxima. Vamos encerrar nossa chamada aqui. Beijão. Um abraço.